uma tarde bem quente aqui em São Paulo, já choveu um pouquinho, assim como em todo o país está aquele abafamento, né? Bem abafado, um calor assim, batendo temperaturas altíssimas, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a chuva deve chegar de uma forma muito tímida, não deve trazer não deve reverter tanto as perdas registradas por enquanto até lá, né? O produtor gaúcho bem sabe disso, o produtor do oeste de Santa Catarina, também do Paraná, bem sabe dessa situação. Daqui a pouquinho a previsão do tempo, mas já que nós falamos do mercado do boi gordo, geralmente quando a gente tem chuva, nós temos aí a permanência dos animais em pasto, né? O pecuarista segura os animais em pasto, na tentativa de segurar e conter, de soltar aos poucos, né, na tentativa de obter melhores preços. Mas esse ciclo, né, esse ano 2023, segundo semestre de 2022, começo de 2023, a pressão no mercado do boi gordo tem sido grande. E é lógico, sobre esse assunto, não só sobre a permanência, se é possível, quanto tempo deve ou não, é lógico, cada caso é um caso diferente, né? Nós vamos conversar com o Iberville Neto, que já está conosco. Iberville, 28 graus agora, estava 30 graus, choveu um pouquinho. Você está com uma temperatura também bem elevada por aí. Você está em qual cidade nesse momento? Em qual parte do país? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Ji-Paraná, Braga. Cheguei faz menos de uma hora, eu acho. Ji-Paraná, Rondônia. Rondônia. Isso. Tá quente também, mas tá garoando. Mas mesmo assim ainda tá quente. Então tá bom, eu sei que você deve ter compromissos, deve ter palestras por aí. Aliás, Iberville sempre estará conosco aqui, disponível e disponibilizando, logicamente, seu conhecimento, que não é de hoje, né? Médico veterinário, atua há muito tempo na área da pecuária, nas consultorias. Portanto, quem quiser fazer contato também com o Iberville, chamá-lo para poder conversar um pouquinho com os produtores, os pecuaristas, ele está à disposição. Portanto, Iberville Neto é uma pessoa que realmente vai atender esses convites. Basta convidá-lo, basta entrar em contato com ele e aí, logicamente, ele vê um espaço na agenda para poder conversar com você, pecuarista, em qualquer parte do país. Ô, Iberville, conta para mim ou conta para a gente como é que está o ânimo aí. Eu sei que você chegou agora, você estava no MT, chegou agora em Rondônia. O ânimo do pecuarista, como é que está com esses preços praticamente no fundo do poço? Braga, aqui em Rondônia também, nós, vamos dizer, trazendo para a realidade aqui do estado, houve uma mudança de diferencial de base lá em 2021, quando nós tivemos a suspensão de vendas para a China, aqui por ter menos plantas, só tem uma planta China habilitada atualmente, então o mercado sentiu menos e o diferencial aproximou muito naquele segundo semestre de 2021. Só que de lá para cá ele veio mais alongado, né? Então o pecuarista ele tem essa questão do diferencial que ele sempre comenta, ele sempre fica na memória aquele diferencial que se aproximou demais. Aquela época foi muito perto e agora está um pouco mais alongado que a média histórica. Mas como aqui é uma região muito onde tem muita fêmea, né? Assim como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é uma região que talvez o diferencial de base se mantenha um pouco mais folgado, né, nessa fase do ciclo. A menos que a gente tenha alguma mudança aí do ponto de vista até dessas plantas que foram abertas, algumas são aqui em Rondônia, né, para a Indonésia, pelo menos. Então são pontos a serem acompanhados. Mas o mercado aqui segue pressionado também. São novilhas, muitas fêmeas aí para cria ou para o abate? Geralmente tem, logicamente, o produtor ele vai ou investir na cria, né, fazendo a manutenção à medida do possível dessas fêmeas, né, com a genética disponível que a gente tem aí cada vez mais pontual, ou ele faz um trabalho mais com o abate dessas fêmeas mesmo, ele conta com o abate dessas fêmeas? Porque tem um diferencial muito grande entre a fêmea e o macho que vai para o gancho, né? Isso, Braga. Aqui esse meu comentário foi no que diz respeito à quantidade de fêmeas em decorrência do sistema de cria, né? Como a gente está essas regiões mais de fronteira, de uma pecuária relativamente mais recente, elas normalmente têm a cria, porque não tem de onde buscar essa reposição mais longe, né? Aqui em Rondônia, vamos dizer, um pouco mais distante, seria só a reposição vinda do Acre. Mas, no geral, a gente tem essa característica de regiões de pecuária mais recente,
com uma participação maior de fêmeas. E aí, claro, que a fêmea que vai destinada para o abate direto, aí a gente tem aquelas características do maior uso de ATF, com a F1 sendo usada direto para o abate, em sistemas específicos. Mas tem... o meu comentário sobre as fêmeas aqui foi mais nesse sentido de uma pecuária que tem bastante cria. Bem esclarecido, até porque o bezerro reposição hoje, a exemplo da roupa do boi gordo, está lá embaixo. Eu falava com o pessoal da Climate, o pessoal estava desanimado, falando, tá lá, tem até sobra, estão fazendo a lógica. Isso contando para o boi comum, né? Dentro dos recintos de leilões, os animais atingem preços até consideráveis por causa da genética, né? Mas a reposição gado de corte ali, industrial, todos os dias, os preços também caíram e caíram bastante. Você tem notado isso? A reposição ela deu uma folga no último ano, né? Ao longo de 2022 a gente teve uma melhoria da relação de troca, então de todos os pontos negativos que nós tivemos no último ano, no que diz respeito à precificação do boi, talvez um dos pontos que possam ser considerados positivos seja justamente a relação de troca, que melhorou um pouco, porque está chegando mais oferta de categorias jovens, né? E agora o momento daqui a pouco, de março em diante, começa a chegar a nova desmama, né? A desmama da bezerrada que nasceu do meio para frente do ano passado. Então vamos ver como é que o mercado vai reagir. Sim. Ainda falando sobre essa questão, você tem percorrido várias regiões pecuárias, né? Várias regiões onde tem uma pecuária intensiva e, lógico, né? Dentro das condições, a característica de cada raça, cada estado, enfim. Você tem percebido que muitas áreas de pastagem estão sendo convertidas para lavouras? Isso porque o próprio ministro Fávaro, hoje, comentando ontem, na verdade, sobre o Plano Safra 2023-2024, ele falou sobre essa questão do investimento, da questão da conversão das pastagens em lavouras. Você tem notado que há essa transição, não sei se de uma forma mais acelerada que você tem notado, mas essa devolução de parte das pastagens para a lavoura, para a agricultura? É uma tendência de áreas de qualidade maior, as pastagens sobre áreas que permitem uma agricultura, vamos dizer que uma agricultura que já comece num nível de produtividade um pouco melhor do que seria num solo fraco. E claro que os primeiros anos são mais fracos em qualquer realidade de solo, mas essa terra plana, essa terra bem estruturada, a agricultura geralmente vem apertando a pecuária do ponto de vista do custo de oportunidade. Então, o produtor, se ele tem aptidão, se ele tem outras áreas em agricultura, ele acaba convertendo, ou se ele não tem, ele acaba arrendando ou fazendo uma parceria, alguma coisa nessa linha. Existe essa possibilidade, sim. E aí o comentário que o ministro fez, se for colocado mais dinheiro à disposição com os níveis de rendimento atrativos da agricultura, é possível que a gente continue nessa tendência de aumento de área, sim. Em 2023, a projeção é de um aumento de 3,6% da área plantada com culturas de verão. Então, a gente tem aí alguma coisa em torno de 50 milhões de hectares, 50 e poucos milhões de hectares plantados com culturas de verão, e até, se não me engano, na notícia, em algum comentário eu ouvi falar 70 milhões de hectares, mas esses 70 milhões eles consideram também a segunda safra de algumas culturas, milho, sorgo. Então a gente tem que só ponderar isso, e porque é sobre a mesma área, né? O que é mais um dos benefícios aí do nosso clima, da nossa terra muito boa aqui. Tá certo. Bom, o Iberville você vai estar todos os dias, então a gente vai explorar aos poucos os temas relacionados à pecuária. Você tem algum compromisso? Você tem alguma palestra hoje? Você quer chamar alguns produtores? Como é que está o teu compromisso aí? Ou é apenas uma viagem de negócios à parte? Braga, amanhã a gente vai participar de um evento, mas é com a equipe da Big Sal, uma empresa de nutrição forte aqui da região, da Trau também, né? E a gente vai participar lá com eles, mas não é um evento aberto especificamente. Mas agradeço o espaço para fazer o comentário. Tá certo. E amanhã a gente volta falando sobre o mercado do boi gordo, falando um pouquinho sobre reposição. E é lógico,
né, mostrando que em alguns casos, mesmo com o tempo mais chuvoso, alguns produtores ainda resistem na manutenção dos animais a pasto, mesmo tendo os animais a pasto no atoleiro que está acontecendo por aí, os preços não têm uma reação adequada. Mas a gente comenta sobre isso amanhã, porque a gente quer, inclusive, aguardar perguntas, de produtores que podem ser feitas aqui no Facebook, no YouTube. Mande perguntas que amanhã o Iberville Neto vai respondê-las à medida do possível e, se possível, todas nessa edição do Tempo e Dinheiro. Iberville, bom trabalho para você. Até amanhã. Obrigado, Braga. Até amanhã. Um abraço a todos.